Olá, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os copos 360. Bom, aqui a gente vai tratar sobre os benefícios do copo 360, se todos os copos 360 de todas as marcas são iguais e por fim eu vou mostrar para vocês como a gente identifica um bom copo 360. Para a gente começar, a gente vai falar do mais famoso benefício do copo 360, que eles são indicados pelos dentistas. E por que os copos 360 são indicados pelos dentistas? Bom, vamos voltar lá no começo, quando o bebê era recém-nascido. Desde o primeiro dia de vida do neném até ali os 6 meses, que é onde vai iniciar a introdução alimentar, onde vai iniciar a introdução da água, o bebê, ele mama na mamadeira, ou ele mama no seio, ou ele mama nos dois. Então, durante 6 meses de vida do bebê, ele está fazendo sempre o mesmo movimento, que é o movimento de mamar, que é o movimento do bico. Então, ali nos 6 meses, ele só desenvolveu um conjunto de movimento, um conjunto de musculatura na boca, porque ele só fazia apenas um tipo de movimento. Aos 6 meses, o que os profissionais indicam? Que comece a apresentar outros tipos de bicos, vamos dizer assim, para o bebê desenvolver outros conjuntos de musculatura na boca, para ele não continuar desenvolvendo os mesmos músculos, porque se ele desenvolve apenas os mesmos músculos, deixarão de desenvolver outros conjuntos de músculos. E aí que entra o copo com borda, o copo 360, ou o copo americano, ou o copo de pinga, porque são copos que não tem bico. Então o bebê ele não vai fazer o mesmo movimento que ele estava fazendo lá na mamadeira. Ele vai fazer outro movimento. Consequentemente, ele vai desenvolver outros músculos. Vamos falar do segundo benefício do copo 360? Bom, muitos profissionais indicam ou iniciar ali a introdução da água com o copo 360 ou iniciar com o copo americano e o copo de pinga. O copo americano e o copo de pinga dão certo? Sim, dão certo também. Porém, qual que é a diferença do copo 360 e do copo americano ou o copo de pinga? É que vai chegar uma hora que o neném vai querer segurar ele mesmo o copo, porque é aquela autonomia natural que os bebês começam a ter. Eles mesmos querem fazer as coisas sozinhos. E aí, imagine o bebê segurando um copo de vidro, um copo americano ou um copo de pinga, que seja, ele vai querer segurar. Então ele vai deixar de ser tão prático quanto o copo 360, porque o copo 360 ele foi projetado para o bebê segurar, ele foi projetado a alça dele para as mãozinhas do neném. Então ele se torna muito mais prático e você consegue ajudar o bebê a desenvolver essa autonomia dele. Outro ponto bem importante que a gente deve levar em conta quando a gente apresenta um copo americano ou um copo de pinga, enfim, um copo de vidro, é que mesmo que você esteja do lado do bebê, o bebê desejou segurar o copo para ele mesmo tomar sozinho, e você tá ali do ladinho dele, se o copo escorregar, você pega, não vai quebrar nada, você tá juntinho com o neném. Mas às vezes, e na maioria dos casos, os bebês, eles ainda não têm esse processo de quanto que eu vou tomar. Então, às vezes, eles viram um copinho demais, eles podem engasgar. Ou, às vezes, eles viram demais, eles molham todo o lugar onde eles estão e molham eles mesmos. A gente está em época de inverno, onde a maioria dos nenéns ficam resfriados por esse tempo seco. Aí, imagine, você vai apresentar água para o neném, ele se molha inteiro, você tem que pegar o neném e trocar ele. Então, em questão de praticidade, o copo americano ou o copo de pinga fica muito difícil. Além de você ter que estar o tempo todo do ladinho do neném, ali quase em cima dele, para não correr o risco de quebrar, que é vidro, ainda tem esse processo de molhar todo o neném. E o copo 360, mesmo que o bebê coloque o copo de cabeça para baixo, o copo não vai cair porque ele é anti-vazamento, não vai cair no bebê, não vai cair onde ele está. E o copo, ele não vai liberar uma quantidade enorme de água como um copo de pinga vai liberar para o bebê engasgar. Então, esse benefício do não engasgo também é muito importante quando a gente fala do copo 360. Porque o copo 360, ele foi projetado para o neném segurar. Ele foi projetado para a liberação de água para um bebê, diferente de um copo americano, que é para um adulto. Ele foi projetado para um adulto e não para um bebê. Então, isso a gente precisa levar muito em conta. E como que é feito a liberação, da água aqui no copo 360? Eu vou tirar essa parte para vocês conseguirem ver por dentro.
Então, ó, a parte de dentro do copo 360, ela é cheia de furinho. E aí você coloca a borracha, até na hora da limpeza, você faz a remoção para você conseguir limpar aqui e limpar a parte da borracha, tá? E aí você coloca a borracha, é bem simples. E quando o bebê encostar a boquinha, vai ser liberada a água em uma quantidade ideal para um neném de 6 meses e de 7 meses, enfim. Então, o copo 360 ele é projetado para um bebê que está na introdução da água. E um copo americano já não. Então, a gente precisa de muito mais atenção num copo americano. E o terceiro benefício do copo 360 é em relação às cores. As cores são super vibrantes, são cores felizes que chamam a atenção do bebê. Por que é importante a gente chamar a atenção do bebê? Vamos lá imaginar o mesmo pensamento do início, do movimento que o bebê fazia. Então, durante os 6 meses, o bebê estava acostumado ou com o seio da mãe ou com a mamadeira dele. E ainda, além disso, ele estava acostumado a sempre fazer o movimento. Quando você apresenta para o bebê um copo diferente do que ele conhecia, para ele fazer um movimento diferente do que ele conhecia, isso é extremamente desafiador para o bebê. Então, a chance dele recusar é muito grande. E quando você apresenta algo novo para ele, que vai ser desafiador na parte do bico, porque é diferente do que ele já estava acostumado, do que ele já conhecia, é extremamente importante a gente apresentar cores vibrantes, porque isso vai fazer que o bebê crie a curiosidade. Os bebês são curiosos, então quando a gente apresenta cores para eles, quando a gente apresenta também um formato diferente, isso faz com que eles queiram ir lá, eles queiram pegar, eles queiram levar a boca. E aí a gente começa a acostumar de uma forma mais leve o bebê a usar outros tipos de musculatura da boquinha, usando assim um copo diferente, usando o copo 360. Provavelmente você já viu no mercado várias marcas que apresentam um copo 360. E será que todos os copos 360 de todas as marcas são iguais? E a resposta, gente, é não. Eles não são iguais. Para o copo ser 360, não basta ele só não ter bico, ele só ter essa borda e ele vai ter o mesmo benefício, ele vai ter o mesmo processo de liberação de água. Quando a gente fala de copo 360, a ideia dele é ele desenvolver outros tipos de músculos da boca. Se o bebê começa a tomar água num copo 360, que o bebê tenha que fazer muita força para aquela água ser liberada, isso vai gerar uma repulsa no bebê. Ele não vai aceitar aquele copinho, porque o bebê tem que fazer muito esforço para ele liberar a água que está ali dentro. Então é muito importante que o copo 360 ele seja só o fato do bebê encostar a boquinha para a água ser liberada e não seja feito tanto esforço para o bebê, por exemplo, conseguir tomar água, porque o neném vai ficar extremamente irritado e ele não vai aceitar aquele copo. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz o teste para a gente ver se o copo 360 é ideal para o nosso bebê, se ele vai ter todos os benefícios e se o bebê vai conseguir liberar a água do copo de maneira fácil, mas ao mesmo tempo que o copo não derrame a água quando o bebê colocar o copo de cabeça para baixo. E vamos para o teste. Bom, eu vou colocar um pouquinho de água aqui para a gente testar juntos. Aqui no copo da Munchkin, no copo 360, ele tem um anel de vedação. É esse anel que vai ajudar o copo a não liberar a água. Ó, é esse anel aqui, eu vou tentar tirar para vocês verem. É esse anel aqui que vai fazer que o copo seja anti-vazamento. Então, na hora que vocês forem higienizar, vocês tirem o anel para poder higienizar essa parte da borda, mas aí vocês lembram de sempre colocar o anel de volta, porque é ele que vai fazer o copo ser anti-vazamento. Então, ó, encaixei aqui no canalzinho do copo e agora eu vou fechar. Então, o primeiro teste, se o bebê virar o copo de cabeça para baixo, não vai cair água. Se o bebê chacoalhar o copo, também não vai cair água. E agora, o teste em relação à borda. Quando o bebê ele for tomar água, então ele vai virar o copinho e o lábio do bebê precisa encostar aqui e já sai água, tá vendo? Ó? Sem dificuldade, sem o bebê ter que fazer tanto esforço
para a água ser liberada. O bebê parou de encostar a boquinha, não sai mais água, ou seja, não vai molhar o bebê, não vai molhar onde o bebê está. Você consegue levar ele para restaurante, para parquinho, enfim, sair com um copinho, porque ele vem com essa tampa, então é super higiênico, você consegue colocar na sua bolsa e não vai molhar a sua bolsa, a bolsa do neném. Então ele se torna super prático, mas quando você for comprar um copo 360 e caso ele não for da marca Mushkin, é bem importante você fazer esse teste de colocar a água no copo e ver se ele libera a água de forma fácil, para o bebê ele não ficar irritado e ele não aceitar o copo 360. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi feito com muito carinho. E os copos 360 da Mushkin vocês encontram lá no nosso site www.babyshop.com.br. Vocês encontram tanto no tamanho de 207 ml, que é indicado para bebês a partir de 6 meses, que vem com alcinhas, quanto os copos 360, que eles são maiores, eles são indicados para bebês a partir de 1 aninho, a partir de 12 meses. Então você pode fazer o pedido tanto no nosso site como no nosso WhatsApp. São todos produtos originais dos Estados Unidos, originais Mushkin. Então você pode ficar despreocupado que os produtos vão ter toda a tecnologia para cuidar do seu bebê nessa fase que é tão especial, que é tão importante, que é ali a fase da introdução alimentar, da introdução da água. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se ficou alguma dúvida desse vídeo, vocês podem deixar nos comentários que eu vou te responder. E eu fico muito feliz por vocês terem chegado até aqui. Muito obrigada, até a próxima!